Bem, com muito prazer estou recebendo no meu canal o professor Dr. Samuel Pessoa, doutor em economia, professor da FGV, muito conhecido, participa dos debates, escreve, debate a conjuntura econômica brasileira. Agradeço muito, Samuel, ter aceito o meu convite. E a primeira questão parece muito simples, é quase que Deus e sua obra. Que é, para onde nós vamos, professor? Quer dizer, nós vemos uma situação econômica, uma das mais graves da história, ao menos do último meio século do Brasil republicano, né? Com variáveis que não ocorreram nas crises anteriores, como, por exemplo, a pandemia, que é uma variável nova e nós não sabemos até onde isso vai. Como é que o senhor tem uma visão, eu sei que é meio banal, meio até piegas, dizer assim, otimista, pessimista, realista. Como é que o senhor desenha esse ano de 2021 no campo da economia brasileira? Bom, o ano de 2021, o tema vai ser o vírus, ele vai estar conosco e, portanto, eu estou até um pouco mais pessimista do que eu estava há um mês atrás ou 2 meses atrás, porque a epidemia tem se mostrado mais persistente do que nós imaginávamos. Se nós pensarmos como nós estávamos há 4 meses atrás, ninguém imaginaria 4 meses atrás que em fevereiro nós estaríamos no auge de uma segunda onda com níveis superiores aos máximos observados na primeira onda. Portanto, a epidemia está se alongando muito mais do que se imaginava e, por outro lado, tudo sugere que o cronograma de vacinação vai ficar muito estendido ao longo do tempo. Eu já vi alguns números dessas consultorias de banco, pessoal de pesquisa. Parece que no final do ano, por exemplo, a Goldman Sachs está com essa avaliação, no final do ano, só 60% da população brasileira vai estar imunizada. É bastante coisa, com 60%, praticamente a epidemia já deve desaparecer, mas olha o tempo. Portanto, a minha avaliação é que a recuperação da economia brasileira depende do vírus. Quando me perguntam o que tem que fazer, qual é a prioridade do Ministério da Economia? Vacina. Vacina. Se não vacinar, a gente não volta. Por quê, Viva? O que aconteceu? A gente levou uma pancada lá no segundo trimestre, né, quando a epidemia bateu aqui no nosso continente. E a recuperação da economia, ela foi em V. Foi uma recuperação em V. A gente caiu 9, 10, e agora, no quarto trimestre do ano passado, fechou o ano 2,5 pontos abaixo do quarto trimestre de 2019. Então, recuperou quase tudo. A indústria, por exemplo, enquanto a gente está conversando aqui, ela está bem acima dos níveis que ela praticava antes da crise. O que não voltou? Se a gente pegar as contas nacionais do IBGE, quem não voltou foi os serviços, e quando a gente abre os serviços, o que menos voltou foram 2. Outros serviços e serviços da administração pública. Serviços da administração pública é a escola. Outros serviços que explica quase 80% da queda no quarto tri. A gente sabe que a indústria caiu muito no segundo trimestre do ano passado, mas ela voltou rápido. Agora, enquanto a gente está conversando, o que não voltou mesmo é serviços de transporte, ninguém está andando de avião, por exemplo, e outros serviços. Outros serviços é alimentação fora do domicílio, toda a parte de entretenimento, seja ligada à cultura, seja ligada aos esportes, e a parte de serviços pessoais. Esse negócio só vai voltar quando tiver uma solução mais definitiva para o problema, para o risco sanitário. Quem puder se defender para não pegar esse vírus, não vai pegar. Se nós olharmos os números, eu peguei para os Estados Unidos, a gente sabe que no ano passado morreram umas 320 mil pessoas nos Estados Unidos. Se a gente pega a gripe, nos últimos 10 anos, em média, a gripe matou nos Estados Unidos 35 mil pessoas. Então, essa epidemia é séria, ela mata 10 vezes mais do que uma gripe, não é pouca coisa. As pessoas têm medo, é natural. Então, não é nenhuma questão do governador falar para abrir, para fechar, se prefeito isso, se governador briga com o presidente, as pessoas não vão voltar a uma vida normal enquanto a gente não resolver o problema da epidemia. Portanto, a gente o que dava para recuperar, já recuperamos. Esse ano, no primeiro semestre, a economia vai andar de lado.
tenho meus colegas do Instituto Brasileiro de Economia que olham com cuidado e fazem suas previsões, eles enxergam que no primeiro trimestre o crescimento deve ser meio ponto percentual negativo em comparação ao quarto trimestre do ano passado. E se nós conseguirmos avançar no cronograma de vacinação, terá uma recuperação forte da economia no segundo semestre. Por que eu acho? Porque, da mesma forma que a indústria voltou em V, quando os serviços puderem voltar, eles vão voltar rapidamente. O que eu estou dizendo aqui é que a minha avaliação, e eu acho que a gente tem evidências de outros países já que lidaram melhor com a epidemia, é que essa crise econômica, que tem uma característica, que é uma crise exógena ao funcionamento do sistema econômico. Ela não foi produzido pelo próprio sistema econômico. Estava o sistema econômico andando e, de repente, apareceu um vírus e gerou essa confusão. Essa crise exógena, minha avaliação, é que ela não deixará marcas permanentes no funcionamento da economia. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que quando a economia puder voltar, ela, depois de alguns meses, voltará a uma trajetória que será próxima da tendência que vigorava antes da epidemia. E isso é muito diferente, por exemplo, da crise de 2008, aquela das hipotecas de má qualidade para baixa renda nos Estados Unidos. Muito crédito durante muito tempo gerou uma artificialidade que fez com que a economia americana crescesse mais rapidamente do que ela poderia durante muito tempo. Aí, quando tem a quebradeira, tem uma perda permanente, e quando a economia volta, ela volta com uma tendência, com uma velocidade menor do que pré-crise, porque é uma crise que está sendo produzida por excessos e problemas regulatórios internos ao funcionamento da economia. Então, resumindo, eu tenho, pela natureza da crise, uma visão um pouco mais otimista do que a média das pessoas, mas eu acho que, pelo atraso com que nós estamos lidando com a epidemia, a recuperação nossa vai ficar mais para o fim desse ano e esse número vai aparecer provavelmente em 2022. Eu queria voltar a colocar uma questão sobre o momento difícil, dramático que nós estamos vendo agora, mas eu quero antes retroagir uma questão e colocar ao professor o seguinte: as últimas 4 décadas, o crescimento econômico foi muito ruim no Brasil. A década chamada perdida, dos anos 1980, que chamada perdida porque a última agora foi pior que os anos 1980, né? Foi em 1980, nós tivemos recessão, crescimento positivo, num momento totalmente diferente do que agora, problemas internacionais, problemas internos graves, etc, etc. Bem, nos anos 1990 houve uma estabilização da moeda, mas um crescimento econômico muito tímido e tal. Na primeira década do século XX, houve já um crescimento mais robusto em relação à década anterior, mas até o final de 2008, né, que aí veio a crise. O Brasil tem até em 2009, acho que é menos 0,1, menos 0,2, muito pequeno a recessão. Em 2010, o Brasil cresce 7,5, né? E aí começa a haver uma queda no crescimento. 2014, 15, 16 são triênio muito ruim, uma leve, tímida recuperação, né? 2017, 2018. 2019 acho que dá 1, alguma coisa, né? O governo estimava no início de 2019 2,5 e foi menos da metade. E aí 2020 é o que nós estamos comentando, que o senhor estava apresentando. A questão é o seguinte: o que aconteceu conosco? Nós perdemos o caminho. Por quê? Entre 1930 e 1980, durante 50 anos, tivemos um grande crescimento econômico. Na sua avaliação, aonde nós perdemos o caminho? O que aconteceu conosco? Porque o mundo mudou, acabou a Guerra Fria, caiu o Muro de Berlim, a China entrou. Quem diria que a China ia virar o que virou, né, 30 anos atrás, 40 anos? Seria algo inimaginável, né? O que aconteceu conosco? Pô, ótima pergunta. Esse tema que você me perguntou, professor Viva, é um tema que povoa meu pensamento o tempo todo. Não sei se eu vou conseguir dar uma boa resposta, mas eu acho que tem vários temas. O primeiro tema é que aquele grande crescimento de 30 a 80, na minha avaliação, foi crescimento de pés de barro. Foi um crescimento de péssima qualidade que gerou muitas deficiências que cobraram preço no futuro. Em particular, foi um crescimento que a gente se atrasou
muito na área educacional, muito. E aí, uma hora, a conta veio. Para termos uma ideia, a gente gastava, nos anos 50, quando a população brasileira crescia 3% ao ano, durante uma janela de 20 anos, entre 55 e 75, o crescimento populacional brasileiro era próximo de 3% ao ano. A gente gastava em educação fundamental 1% do PIB. Hoje a gente gasta 6, 5 e acha que é pouco. A gente gastava 1. Nos anos 50, eu costumo dizer que os anos 50 é a década mais esquizofrênica da nossa história. Porque qualquer pessoa da elite do país, qualquer pessoa rica, tem saudade daquele período, dos anos dourados, teve novela lá nos anos 90, a gente construía Brasília, ganhava campeonato de futebol, o Brasil era o país do futuro, o JK, e 7 de cada 10 crianças de 7 a 14 anos estavam na rua, estavam fora da escola. Vila, dá para um país se fazer assim? Uma hora. Então, o nosso enorme atraso educacional, associado a um processo de transição demográfica e transição rural-urbana, que termina nos anos 80, gerou o fim do crescimento fácil. Aquele crescimento com alguma urbanização e de uma indústria de transformação de baixíssima produtividade, baixíssima qualificação da mão de obra, que gerou um crescimento de pés de barro. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Aquele crescimento dos 50 anos do intervencionismo nacional desenvolvimentismo, no meu entender, foi um crescimento de muito baixa qualidade. Aí, a gente entramos num processo de redemocratização. E eu acho que a gente deu alguns azares. Né? O primeiro azar a morte do Tancredo foi um azar imenso. Por quê? Porque você teve uma redemocratização e uma constituição e uma constituinte, e esse é um tema que você escreve, você conhece, você estuda muito mais do que eu, vou aqui ensinar Padre Nosso ao Vigário, mas no Brasil, quando você tem um processo constituinte em que o poder central não está forte, e era o nosso caso, a gente tinha um presidente da República que não tinha muita legitimidade, legitimidade maior era até dos governadores, você gerou uma Constituição que tinha uma série de elementos modernos, que tocavam os nossos atrasos educacionais, que construiu boas instituições como o Ministério Público, apesar de um outro exagero, mas, ao mesmo tempo, foi uma Constituição que a gente colocou todos os interesses corporativos lá dentro. A gente ossificou o Estado brasileiro e garantiu direitos e privilégios de uma forma que ficou caro demais e gerou muita ineficiência no funcionamento do Estado brasileiro. Então, acho que esse é um elemento que está um pouco associado à forma como se deu a transição, ao azar de você fazer a transição com um presidente fraco, e o corporativismo nadou de braçada naquela Constituinte de 88. Se eu falar alguma bobagem, por favor, que é isso? Me corrija. Aí eu acho que a gente entrou num longo processo virtuoso, que começou com um governo muito complicado, e uma pessoa, uma figura humana complicada, que é o ex-presidente Collor, mas entramos numa agenda de liberalização da economia, que teve um impulso com o governo Itamar e um impulso imenso no governo Fernando Henrique, que, no meu entender, é o possível para uma sociedade latino-americana democrática. O que é? A América Latina tem a característica que é a região do mundo com a maior desigualdade. Então, você faz um projeto de desenvolvimento com 2 elementos. O primeiro elemento tem que ter um Estado forte, com uma capacidade de arrecadar recursos importantes para atacar o problema da equidade e da desigualdade, a área social. E, por outro lado, você faz uma relação do setor público com o setor privado mais leve, mais liberal. Então, você tem um projeto em que o intervencionismo do poder público no funcionamento dos mercados é menor, então tem a agenda da privatização, agenda da abertura da economia, e, ao mesmo tempo, você faz o Estado com uma capacidade fiscal robusta para financiar e para fazer as políticas públicas necessárias para a gente atacar o nosso problema maior,
que é a nossa histórica desigualdade, falta de igualdade de oportunidade. Nós viemos nessa agenda com muitas dificuldades até o período, os primeiros 3 anos do presidente Lula, primeiro mandato do presidente Lula, quando o ministro era Antônio Palocci. E essa agenda ela demorou muito tempo para dar frutos, porque também tem estudos acadêmicos que mostram que existe uma defasagem grande entre políticas de liberalização e o resultado dessas políticas gerando crescimento econômico, e, no meu entender, essas políticas acabaram maturando no governo petista, que junto com o boom de commodities, colheu os benefícios de um longo esforço de vários presidentes, inclusive do próprio presidente Lula, nos seus primeiros 3 anos de mandato, de liberalizar a economia, e gerou, assim, o crescimento. Ora, quando tem a mudança do ministro Palocci para o ministro Guido Mantega, e junta-se isso com a crise de 2008, que colocou em xeque esse projeto de construir instituições do relacionamento, da intervenção do setor público no mercado mais leves, colocou em xeque isso, porque, de fato, o problema da crise de 2008 foi um problema de má regulação bancária, um excesso de neoliberalismo no funcionamento dos bancos norte-americanos. A gente, aqui no Brasil, voltou para uma agenda velha, que é a agenda do intervencionismo. Além de nós voltarmos para essa agenda velha, né, 500 bilhões de reais para o BNDES, fazer uma política industrial sem muito critério, desonerações sem muito critério também, e assim, recuperar a indústria naval sem um projeto muito bem feito, não uma coisa como a gente fez com a Embraer, mas muito dinheiro, tudo muito... E assim vai, tem uma lista imensa de políticas. Houve um problema, que é aquele esforço que vinha desde a redemocratização de aumentar a capacidade fiscal do Estado, para a gente melhorar os programas sociais, que gerou uma política de valorização do salário mínimo, criamos aposentadoria rural, criamos benefício de prestação continuada, depois, no final do governo FHC, e com muita intensidade no governo Lula, o programa Bolsa Família, o programa muito exitoso, esse pacote começou a pesar nas contas públicas, e a receita parou de crescer muito. Passou o boom de commodities, a taxa de crescimento da receita não acompanha as necessidades de gasto público que o próprio Congresso decidia. Então, a gente foi entrando num conflito distributivo extremo. Isso já estou em 2011. Então, o que aconteceu no primeiro mandato da presidente Dilma? No meu entender, no primeiro mandato da presidente Dilma, aconteceu o esgotamento de 2 agendas. Por um lado, o intervencionismo petista, ele rapidamente deu tudo errado. Ele foi muito, a qualidade de execução dele foi muito pior do que o segundo PND do presidente Geisel, deixou menos frutos positivos e se esgotou rapidamente, gerando, inclusive, redução da produtividade, porque esse intervencionismo gera ineficiência. E, além do esgotamento do intervencionismo petista, nós tivemos o esgotamento do que eu chamei lá em 2006 o contrato social da redemocratização, que é esse desejo de criar no Brasil um estado de bem-estar social meio padrão europeu continental, tropicalizado, evidentemente. Esse negócio esgotou porque a capacidade fiscal do Estado esgotou. O movimento que a Dilma deveria ter feito lá no seu primeiro mandato é chamar a sociedade, via Congresso, e dizer, gente, acabou o dinheiro, a gente tem que ou votar reformas para reduzir o gasto, ou a gente tem que ter novas rodadas de aumento de carga tributária. Não fizemos nenhuma coisa nem outra, ficamos enrolando os economistas e os analistas com um programa de refinanciamento de dívida, com receitas não recorrentes, e com pedaladas fiscais, e quando a gente se viu em 2014 um conflito distributivo agudo. O que é o conflito distributivo agudo? É um Congresso Nacional e uma sociedade que estabelece obrigações para o setor público e não estabelece bases tributárias que conversem com aquelas obrigações. E aí a gente tem um impasse, e nós estamos nesse impasse desde 2014. Então, eu diria para você, o intervencionismo a gente está superando. Desde o primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma, tem-se feito reformas para corrigir os erros que foram cometidos nos anos anteriores. Depois veio o governo Temer, e agora, inclusive, o governo Bolsonaro, que está muito ruim a agenda de reforma, mas alguma coisa foi feita. Mas a gente continua ainda
num estado de incerteza fiscal, ou seja, a gente ainda não tem um Estado que consiga pagar suas contas, e um Estado que não consegue pagar suas contas gera uma incerteza que dificulta muito qualquer tomada de decisão. Então, em poucas palavras, é um pouco essa a narrativa que passaria para os seus espectadores, professor. Samuel, deixa eu colocar a seguinte questão. O auxílio emergencial, adotado ano passado, o governo tinha proposto R$200, né, como é de conhecimento de todos, e a Câmara dos Deputados é que teve a iniciativa de multiplicar por 3, foram R$600, e, pelo que se analisa, isso foi fundamental para que o crescimento negativo do PIB não chegasse, como o FMI, em certo momento, falou em menos 9,1%. Acho que por volta lá de março, abril, fala que era um cenário horroroso, tal, seria uma tragédia. Aí o auxílio emergencial acabou, que é curioso ver como nós somos um país injusto, pressionando os alimentos, arroz, feijão, óleo de soja, e pressionando o preço de cimento e tijolo, dos puxadinhos da autoconstrução, que é uma característica das cidades brasileiras, né? Acabou de 600 para 300, entrou esse ano, terminou. Não se sabe se vai ser retomado ou não, qual o valor, e isso demora um certo tempo. Inclusive, que sequer cadastro confiável existe, né? Porque é uma coisa inacreditável. Nós não temos um cadastro confiável. A questão que eu coloco para o professor é o seguinte: como é possível pensar, olhando para os mais pobres, especialmente, aqueles que, os invisíveis, também nós somos um país fantástico, tem cidadãos que são invisíveis. Para os invisíveis, para aqueles que passam fome, são milhões, como é que é possível a gente pensar, olhando para baixo, por andar de baixo, pensando na linguagem do Hélio Gaspari, sem alguma intervenção imediata do Estado, estilo auxílio emergencial ou algo parecido? Como é que é a sua análise no sentido de fazer com que, já que quem acabou sofrendo mais com isso em termos sociais, certamente são os mais pobres, né, com a tragédia de 2020. Como ter um programa mais efetivo para que a gente não assista a situações terríveis que já estamos vendo no Brasil? Esse é um problema. A minha avaliação é que o auxílio emergencial é um problema que tem prioritariamente uma função social, que é atender as pessoas mais frágeis. Ele teve um impacto sobre a atividade econômica, é difícil medir isso, mas eu tenho lá no Instituto Brasileiro de Economia, o meu colega Braulio Borges, ele fez umas contas com os dados até o segundo trimestre, então agora ele está atualizando, então esses números podem mudar, mas os números que eu tenho hoje é que para cada 1 ponto percentual do PIB de gasto que o governo fez, ele reduziu o tombo que nós tomamos no ano passado em 0,25 pontos percentuais. Então, é um multiplicador fiscal bastante baixo, de 1/4. Tipicamente, em condições normais de temperatura e pressão, o multiplicador é 1,5. E nós agora tivemos um multiplicador de 1/4, então um multiplicador bem menor, e faz todo sentido, porque a função do auxílio emergencial é permitir que as pessoas fiquem em casa se defendendo do vírus. Então, não é para ativar a economia, não é para fazer a economia andar. É uma política compensatória de cunho social para auxiliar as pessoas a se defenderem da epidemia. Então, o impacto, de fato, sobre a economia ocorre, mas ele não é tão robusto assim. Então, a minha avaliação é que um auxílio emergencial pode ser pensado pelo Congresso, espero que o novo Congresso, com essa nova diretoria, com essa nova presidência, ela se debruce sobre esse problema, e a minha impressão é que esse problema tem que ser tratado com alguns princípios básicos. Eu elenquei 3 princípios que me parecem deveríamos observar na hora de discutir o auxílio emergencial. Primeiro, o auxílio emergencial, uma extensão do auxílio emergencial, é uma questão conjuntural associado a uma epidemia. Então, a gente não deve misturar o conjuntural com o estrutural. Tem o nosso conflito distributivo, a gente vai ter que repensar a emenda constitucional que estabeleceu um teto dos gastos, a gente vai ter que repensar a questão tributária. Eu acho que esse é um tema para ser tratado no processo eleitoral de 2022 e começar a ser implementado por quem foi eleito lá. O auxílio emergencial, ele não deveria misturar com essa discussão mais estrutural
que agora eu me referi. Então, auxílio emergencial você pode fazer, por exemplo, por meio de uma medida provisória que o Executivo manda para o Congresso, requerendo um crédito extraordinário, aí pode ser extrateto, e o Congresso decide politicamente em que número ele chega. Temos que lembrar que o endividamento já está muito alto. Ao fazer isto de forma episódica e conjuntural, sem misturar o conjuntural com as nossas instituições fiscais, que precisarão ser repensadas no futuro próximo. O segundo ponto é, como a gente já está com um endividamento muito alto, e esse endividamento muito alto está batendo no câmbio, aí quando bate no câmbio, é muito complicado. Eu já volto a esse tema, porque esse tema do câmbio está diretamente associado ao outro item que você lembrou, que é a inflação dos alimentos. Quando a dívida começa a piorar, a percepção de risco piora. E, portanto, é importante, no meu entender, que o Congresso faça alguma reforma estrutural mais importante que sinalize na redução ao longo do tempo do gasto obrigatório do setor público, que aí compensaria um pouco esses gastos adicionais, conjunturais, e não teria um impacto tão ruim sobre o câmbio. Que seria o quê? Todo mundo fala, todo mundo sabe, é o projeto de emenda constitucional emergencial, que aquele já tem um projeto até do deputado Pedro Paulo, dos Democratas do Rio de Janeiro, que enviou no quarto trimestre, eu acho que 2019, para a Câmara. Tem uma outra versão dessa emenda que foi enviada pelo ministro Paulo Guedes, acho que o ano 2019, para o Senado. Então, a Câmara, o Congresso se entenda e aprove essa medida que estabelece alguns gatilhos, que congela alguns gastos públicos quando o gasto, como proporção da receita corrente líquida do setor, ultrapassa alguns limites. Então, esse é o segundo item muito importante, penso eu, de um processo de extensão do auxílio emergencial. E tem um terceiro item, que é a gente aprovar um projeto de lei orçamentária anual para todo o resto, que atenda à emenda constitucional, ou seja, que a gente não altere as nossas instituições fiscais estruturais agora, que a gente volte para um orçamento que converse com o orçamento de 2019 e que nós deixemos para 2022 e para o projeto eleitoral, para o processo eleitoral, uma discussão mais profunda das nossas instituições fiscais e do nosso conflito distributivo. Professor, você tocou na questão da dívida, né, no aumento da dívida pública. Só para quem nos acompanha, que muitas vezes as pessoas não entendem a linguagem complexa de cada área. A economia é uma delas, né, na discussão política do Brasil. A rolagem da dívida ela é feita pelo governo com a emissão de títulos de dívida pública, né? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Esses títulos são colocados no mercado e o mercado compra ou não compra. Compra quando é atraente o que o governo está oferecendo, que vai pagar 3%, 4%, em suma, estabelece um valor X e um prazo de pagamento para aquele título. Conforme a dívida vai aumentando, o mercado desconfia do governo, se vai honrar ou não seus compromissos. E o governo tende a aumentar o que vai pagar em relação àquele título e muitas vezes diminui também o prazo de rolagem da dívida, ou seja, tende a pagar mais rapidamente aquilo que pagaria em 2 anos, hipoteticamente, ele iria pagar em 1, numa hipótese qualquer. Isso é mais ou menos o quadro que está ocorrendo agora. Qual é a tendência na sua análise sobre isso aí? Porque vai chegar um ponto que vai necessário interromper esse processo, né? Ele vai ter que ter uma queda, a continuidade não é a de perpétuo o crescimento da dívida pública. Como é que fica isso? Exatamente esse é o problema, Vila, exatamente. Qual que é a natureza do problema? Primeiro, não tem risco de calote. Por quê? Porque o governo ele pode emitir papel e recomprar dívida pública, ele pode emitir moeda e recomprar dívida pública. Então, não é uma questão de calote. Meus colegas economistas mais heterodoxos que dizem questão de calote quando você tem uma dívida pública denominada na própria moeda e o tesouro que emite essa dívida, que tem que pagar, ele, em última instância, emite dinheiro. É o Banco Central, mas a gente pode consolidar Banco Central e Tesouro. Eles estão corretos. Agora, qual que é o risco? Qual é o risco? Não. Qual o problema? E a gente está próximo dessa situação. Como você bem disse, a dívida vai aumentando de tamanho. Não só aumenta de tamanho,
mas o prazo médio de vencimento dela encurta. O que acontece? A taxa de juros, aquela taxa de juros Selic, que o Banco Central, a cada 40 dias, nas reuniões lá do Comitê de Política Monetária, decide, que hoje está em 2%, essa taxa de juros é o regulador da demanda agregada. Então, se o Banco Central vê que a inflação está subindo, está preocupado, ele sobe a taxa de juros, esfria um pouco a economia e a inflação deixa de subir. Se ele vê que a economia está muito fraquinha, a inflação está muito baixa, como era o caso do ano passado, epidemia e tal, ele vai lá e põe a taxa de juros bem para baixo. Ele trouxe a taxa de juros para 2% ao ano, abaixo da expectativa de inflação. Expectativa de inflação para esse ano é 3,5%, a gente está com taxa de juros de 2%, ou seja, juros reais negativos de 1,5%. Está tudo certo. Então, o juro ele funciona como regulador da demanda. Porque sobe juros, as pessoas consomem menos, têm menos investimentos. Agora, tem um item ligado aos juros que é expansionista, que é o seguinte: as pessoas têm os detentores da dívida pública. Se você sobe os juros, a renda que essas pessoas recebem aumenta. E aí, dessa renda maior, eles consomem mais, gera mais consumo. Evidentemente, esse efeito na direção contrária da regulação, do papel regulador sobre a demanda agregada que o juro exerce, ele é muito pequenininho. Por que ele é pequeno? Porque, em geral, o prazo de vencimento da dívida é longo, você sobe os juros durante um período de tempo, a dívida já foi contratada num juro antigo, e aquela subida de juro não afeta muito o custo da dívida pública, porque a dívida pública foi pactuada antes em outros juros. Agora, se o prazo médio de vencimento é baixo, né, Viva? Aí não, né? Passou um ano, já repactou toda a dívida no juro mais alto, a renda das pessoas começa a subir e a capacidade que o Banco Central tem de, por meio de mudanças na taxa de juros, regular a demanda agregada, vai desaparecendo. E aí não vai restar outro papel para o Banco Central a não ser jogar a toalha e aceitar a inflação. Porque o único instrumento que ele tem para regular a demanda é a taxa de juros. O que isso significa? Significa que, quando a gente precisar subir juros no Brasil, a gente vai ter que, conjuntamente, ter uma política fiscal conservadora. Porque a gente não vai conseguir reduzir demanda só com juro. A gente vai ter que, para reduzir demanda, o juro e a política fiscal. Exato. Deixa eu pensar o seguinte, porque nós estamos vivendo uma situação complexa, que é uma combinação de muitas crises, né, ao mesmo tempo, né, e com uma situação internacional bastante complexa também, né, que é diferente eu estava outro dia até comparando, professor, a discussão de 1992, o momento do impeachment do Collor. Nós estávamos numa situação econômica ultra complexa, né? Uma inflação anual de 4 dígitos, que as pessoas já esqueceram, né? Os mais novos, então, nem viveram, não sabem o que é ter uma inflação anual de 4 dígitos. Mas uma situação econômica internacional relativamente estável, tal, né? Tivemos depois de 2015, 2016, foram anos ruins, mas a economia internacional estava razoavelmente bem. Agora tem uma situação, excetuando da China, né? 2020 não fecharam as contas também do Brasil, mas é uma situação extremamente difícil. A questão que se coloca, então, o que eu justamente queria destacar, é como que nós podemos sair dessa. Por exemplo, vamos olhar os setores. A sua exposição lembrou o setor de serviços, em certo momento. Não vamos falar do agronegócio, que isso se fala sempre, mas a questão da indústria. O que me incomoda, assim como historiador, é que a indústria, em certo momento do século XX, foi um elemento fundamental do crescimento da economia brasileira e que está vinculado ao processo de urbanização, à substituição de importações, etc, etc, etc. O que acontece, e não é de hoje, com o nosso setor industrial, que a cada ano que eu olho, quanto ele representa do PIB ou das exportações, sempre é menor em relação ao ano anterior. Quer dizer, vamos pensar uma recuperação econômica também do setor industrial, como parte de uma recuperação, tendo uma visão de totalidade da economia brasileira. Na sua leitura, como é que é possível pensar em recuperação e olhando para a indústria? Olha, esse é um tema complicadíssimo, super complicado. A gente teve agora esse evento da Ford, né? Então, acho que tem questões estruturais de duas naturezas, que dificultam muito a vida da indústria.
Uma é mais, na verdade, três naturezas. Duas são mais fáceis da gente entender. Uma é o seguinte, a gente discutiu que tem lá o contrato social da redemocratização, que é o desejo que a gente teve de construir no Brasil um estado de bem-estar social, padrão europeu continental, é o que gerou o quê? Se nós olharmos de 80 para cá, o gasto público aumentou uns 12 pontos percentuais do PIB. E, portanto, a carga tributária teve que crescer. E esse crescimento foi na forma de transferência da União e dos Estados para grupos com maior ou menor mérito, muitas delas extremamente meritórias, né, como benefício de prestação continuado, Bolsa Família e etc. Mas isso fez com que o objetivo da sociedade, por meio do processo democrático, foi gerar mecanismos de tributação e transferência para famílias. Isso gerou uma sociedade que poupa muito pouco. Existe, Vila, relação entre poupança e indústria. Pega os países que têm muita indústria. China, Japão, Coreia, Taiwan, todos têm taxas de poupança muito altas, acima de 30%. Agora, o Japão, que está com uma população muito envelhecida, tem uma taxa de poupança de 24%. Mesmo assim, 3 pontos percentuais acima da sua taxa de investimento. É um país que ainda exporta poupança. Se você poupa muito, o que acontece? Você consome pouco. Ora, tem uma diferença. O consumo ele gera um excesso de demanda por serviços. Então, se eu demando muitos serviços, serviços vão ficar caros. Caros relativo a quê? Relativo à indústria. Então, uma sociedade que poupa pouco, a rentabilidade da indústria é mais baixa e gera necessariamente menos indústria. Então, essa é a primeira questão estrutural que afeta a indústria. Tem uma segunda questão estrutural, por motivos históricos, que vem desde os impostos sobre a venda dos anos 40, 50, a gente sabe que a receita dos estados é o ICMS, que é um imposto sobre a produção industrial. E, por outro lado, o gasto público dos estados, com segurança, com saúde, com educação, aumentou muito dos anos 80 para cá. E, portanto, a carga tributária sobre a indústria é maior do que a carga tributária sobre os serviços e sobre o agronegócio. Esse é um tema. Eu acho o máximo o agronegócio no Brasil, mas é um setor subtributado, como os serviços também são subtributados. Aliás, esse é um dos motivos que eu apoio a emenda constitucional 45, do deputado Baleia Rossi, que faz uma reforma tributária que equaliza mais as bases tributárias. Então, tem um segundo problema que a indústria sofre, que é uma carga tributária muito maior do que os outros setores. Então, baixa poupança, carga tributária muito alta, e tem um terceiro problema. E o terceiro problema vem lá dos anos 50 e se agravou muito dos anos 90 para cá, que é o seguinte: lá atrás, se a gente for lá no século XIX, como que era o comércio? O comércio lá naquele período, que vai de 1850 até a Primeira Guerra Mundial, que os historiadores chamam de Pax Britânica, que foi um período de muito progresso no mundo, o comércio internacional essencialmente era centro-periferia. Os países periféricos produziam bens primários, exportavam para os países industrializados, e os países industrializados exportavam para os países periféricos bens manufaturados. Ora, na segunda globalização que ocorreu depois da Segunda Guerra, né, esse grande movimento que vem desde a Segunda Guerra, aconteceu um item novo. E o item novo chama comércio intraindústria. O que é comércio intraindústria? Para aumentar a eficiência, a gente pegou um bem, seja um computador, seja um carro, seja um aparelho de som, não importa que bem seja. O processo produtivo desse bem foi quebrado em várias etapas. E cada etapa passou a ser produzida no lugar em que era mais rentável aquela etapa a ser produzida. De sorte que hoje a maior parte do comércio é de bens em processo. Ora, o Brasil, com uma política muito protecionista, e com poucas exceções, uma exceção é a Embraer, por exemplo, não por outro motivo é um caso bem sucedido, com poucas exceções, ele não entrou nessa onda. A gente ficou, conforme essa onda foi vindo, em vez da gente baixar as alíquotas de importação e tentar se integrar nesse movimento internacional de integração das cadeias produtivas e achar as nossas vantagens comparativas e nos entregarmos no mundo, a gente foi subindo barreira comercial e se isolando. O caso mais dramático é a indústria automobilística. A gente faz quase tudo aqui.
Problema que agora, até o mercado brasileiro, que é grande, 3 milhões de unidades de carro, para o nível de eficiência requerida, já é um mercado meio pequeno. E aí foi por isso que a Ford foi embora. Ou seja, a gente tem uma indústria muito fechada em que a gente faz tudo aqui. Não sobrevive, principalmente com os nossos problemas estruturais de baixíssima qualidade da educação, que gera uma mão de obra com muita deficiência, e com os outros dois problemas que eu já havia elencado aqui: baixa poupança e uma carga tributária desproporcional sobre a indústria. Muito bom, boa análise para a gente pensar. Eu acho que, Samuel, nosso canal é isso, é levantar questões para agregar valor à discussão política que nós temos no Brasil, que eu acho ainda é muito pobre, frente à situação dramática que vivemos. Não é pobre só agora, faz algum tempo que essa discussão ela não se qualifica. Então, a ideia do canal é justamente chamar economistas, juristas, historiadores, políticos, das diferentes correntes, né, para tentar pensar um pouco o Brasil das últimas décadas, o Brasil de hoje, e ver algumas tendências. Em termos de tendência, para a gente fechar a nossa conversa, esse ano é possível pensar num crescimento positivo do PIB, também negativo não dá, pior do que o ano passado, não. Chega, né? Um crescimento positivo, o quê? De 2,5%, alguma coisa assim? Eu tenho meus colegas do IBRE, já levando em consideração que no primeiro trimestre vai recuar meio, eles estão trabalhando com 3,5% de crescimento esse ano. Acho que é um bom número. Eu explico por quê, Vila. Porque lembra que a gente discutiu que a economia levou uma pancada no segundo trimestre do ano passado, aí aqueles setores menos afetados pelo distanciamento social voltaram muito forte no segundo semestre. E nós terminamos o quarto trimestre 2,6% abaixo do quarto trimestre de 2019. Então, pensa assim, a economia no segundo semestre do ano passado foi um V para cima. Não foi suficientemente forte para dar um crescimento positivo. Pelo contrário, o crescimento brasileiro foi negativo de 4,5%. Mas foi suficientemente forte para que a economia terminasse um ano numa atividade maior do que a média do ano. Tá? Então, a gente terminou o ano no nível superior à média do ano. Se a gente crescer esse ano zero ao longo do ano todo, a média desse ano vai ser igual ao final do ano passado. O que eu acabei de explicar aqui foi superior à média do ano passado. Portanto, a média desse ano, mesmo com crescimento zero desse ano, vai ser superior à média do ano passado em 2,7%. Os economistas chamam esse resíduo estatístico que o último trimestre do ano anterior deixa para o crescimento deste ano, de carregamento estatístico do ano passado sobre esse ano. Carregamento estatístico é 2,7%. Então, se eu estou dizendo que a economia vai crescer 3,5%, eu estou dizendo que ela vai crescer, na verdade, bem pouquinho. Porque se ela crescesse zero, já teria um crescimento de 2,7%. Tá? E esse crescimento magrinho é porque a gente está com dificuldade de lidar com a epidemia. Senão, nós íamos crescer 6% esse ano. Porque, assim, a gente tem que separar o conjuntural do estrutural. O problema da epidemia é conjuntural. A gente vai voltar à tendência que vigorava, que era medíocre, era 1,5% ao ano, alguma coisa assim, mas nós voltaremos àquela tendência. Porque esse tipo de crise exógena, ele não deixa marcas permanentes ou muito acentuadas sobre o funcionamento da economia. Aí a gente vai estar de frente para o nosso Brasilzão com os nossos problemas de sempre. Mas essa questão conjuntural eu acho que devolve. Então, em princípio, eu tenho um cenário mais otimista para o segundo semestre, que o número para esse ano não vai ficar tão bonito, porque vai acontecer muito mais lá no fim, mas vai gerar um carregamento grande para 2022. Tá? Só para você ter uma ideia, várias casas, Vila, têm projetado para os Estados Unidos, esse ano, crescimento de 6,5%. Sim. Assim, não é nenhuma maravilha que cresceu, caiu 3,5%, Estados Unidos caiu 3,5% ano passado, vai devolver. Sim. Isso é o que eu disse, voltar para a tendência vigente ao período pré-crise. Depois, cada país vai estar de frente das suas limitações e as nossas são imensas. Para mim, o nosso maior problema disparado é um conflito distributivo,
que na minha conta é alguma coisa da ordem de 4 pontos percentuais do PIB. Por quê? Porque o déficit é enorme. Mas uma parte do déficit está grande porque a economia está com recessão, tem o problema da epidemia e tal. Quando a gente controla pela conjuntura econômica, o déficit é menor, ele é 1% do PIB. A gente tem um déficit público primário de 1% do PIB. Como a dívida está muito grande, a gente precisa de um superávit de 3. Então, a gente precisa de superávit de 3, tem um déficit de 1, a gente tem um buraco fiscal, é o tamanho do nosso conflito distributivo de 4. Esse 4 a gente vai ter que lidar aumentando imposto, cortando o gasto público e reduzindo desonerações tributárias. É uma disputa política, eu espero que a sociedade encare de frente esse tema e que o Congresso Eleitoral eleito para a legislatura de 2023 tenha delegação para equacionar de alguma forma, vai ser uma combinação dessas 3 forças, dessas 3 medidas, e as ponderações e a política e o processo eleitoral que dará, para que a gente afaste a possibilidade de uma volta da inflação, que é o pior dos mundos, né? Legal. Pô, muito obrigado ao doutor em economia Samuel Pessoa, professor da Fundação Getúlio Vargas. Sempre acompanho os seus artigos já há anos na Folha de São Paulo, né? Sempre aprendo muito, concordo, discordo, isso faz parte. Isso é da vida, né? Falo, puxa, mas sempre lança questões interessantes para reflexão aí sobre o Brasil, sobre os vários momentos aí dessa nossa história da última década, que foi uma década terrível, e a gente espera que essa seja melhor. Então, muito obrigado, Samuel, e numa próxima oportunidade eu quero contar aí com seus esclarecimentos, seus pontos, seus questionamentos, suas análises, que são sempre muito precisas. Muito obrigado. Professor, eu que agradeço a você a oportunidade de participar do seu programa, compartilhar com seus espectadores e com você a minha visão de mundo, e muito obrigado mesmo.